Existe um momento na vida em que você percebe algo perturbador. Talvez a pessoa que você passou anos tentando construir não seja exatamente quem você é. Durante muito tempo, nós aprendemos a ajustar nossas palavras, esconder partes da nossa personalidade, abandonar desejos. Tudo para sermos aceitos. Nós criamos uma versão de nós mesmos que funciona no mundo, uma versão que recebe aprovação, que evita rejeição, que parece forte. Mas existe um problema. Quanto mais perfeita essa máscara se torna, mais distante podemos ficar daquilo que existe por trás dela. E o mais assustador é que essa prisão não parece uma prisão. Ela vem disfarçada de sucesso, de responsabilidade, de maturidade, de uma vida que muitas pessoas olhariam e diriam: essa pessoa conseguiu. Mas então, por que tantas pessoas conquistam aquilo que acreditavam querer e ainda assim sentem que existe algo faltando? Porque chega um momento em que começamos a viver para corresponder às expectativas dos outros, em vez de descobrir o que realmente desejamos. E o que acontece quando percebemos que, para finalmente nos tornarmos quem somos, talvez seja necessário abandonar a pessoa que passamos anos tentando ser. Para entender essa batalha silenciosa dentro da mente humana, precisamos voltar às ideias de alguns dos maiores pensadores que investigaram esse conflito. A máscara que mostramos ao mundo, as partes de nós mesmos que escondemos, e a difícil jornada de encontrar aquilo que sempre esteve lá. O motivo pelo qual você se afastou de si mesmo. Ninguém nasce usando máscaras. Uma criança não chega ao mundo tentando parecer forte, inteligente, perfeita ou aceitável. Ela simplesmente existe. Ela sente, expressa, deseja e reage, sem pensar em como será vista. Mas aos poucos, ela aprende uma das regras mais poderosas da vida em sociedade. Algumas versões dela recebem amor, enquanto outras recebem rejeição. Desde cedo, começamos a perceber quais comportamentos geram aprovação e quais provocam afastamento. A criança que percebe que recebe elogios quando é obediente, aprende a valorizar esse papel. Aquela que descobre que demonstrar tristeza incomoda, aprende a esconder sua vulnerabilidade. Aquela que percebe que ser diferente gera julgamento, começa, pouco a pouco, a diminuir partes de si mesma para caber no mundo ao redor. E esse processo acontece de maneira quase invisível. Não existe um momento específico em que alguém decide: eu vou abandonar quem eu sou. A mudança acontece em pequenos ajustes. Uma opinião que deixa de ser expressada, um desejo que é ignorado, uma característica que é escondida para evitar rejeição. Aos poucos, construímos uma identidade funcional, uma versão de nós mesmos capaz de sobreviver, de ser aceita, de ocupar um lugar no mundo. Mas existe um problema nessa adaptação. A identidade criada para nos proteger pode, com o tempo, se transformar em uma prisão. Aquilo que começou como uma estratégia de sobrevivência pode acabar criando uma distância entre quem somos por dentro e quem mostramos para fora. O psicólogo suíço Carl Jung chamou essa identidade social de persona. Para Jung, a persona é a máscara que desenvolvemos para interagir com o mundo. Mas existe algo importante. Essa máscara não é necessariamente ruim. Nós precisamos de adaptação para viver em sociedade. Precisamos aprender regras. Precisamos entender contextos. Precisamos, de certa forma, interpretar papéis. O problema acontece quando esquecemos que estamos usando uma máscara e começamos a acreditar que ela é o nosso verdadeiro rosto. É o personagem que criamos para funcionar. O filho que nunca decepciona. O profissional que sempre entrega mais. A pessoa forte que nunca pede ajuda. O parceiro perfeito que tenta manter tudo em equilíbrio. Essas versões podem trazer reconhecimento, podem trazer elogios, podem até trazer uma sensação de segurança. Mas existe uma pergunta escondida por trás de todas elas. Quem você seria se não precisasse mais provar nada para ninguém? A questão é que tudo aquilo que não encontra espaço na identidade que construímos não desaparece. Apenas é empurrado para uma região mais profunda da mente. Jung chamou esse conteúdo rejeitado de sombra. A sombra representa tudo aquilo que aprendemos que não poderíamos ser. Emoções, desejos, talentos, características. Partes de nós mesmos que em algum momento pareciam inadequadas.
Mas existe algo ainda mais interessante. A sombra não guarda apenas aquilo que consideramos negativo. Muitas vezes, ela também guarda partes valiosas que foram abandonadas. Nossa criatividade, nossa coragem, nossa sensibilidade, nossa ambição, nossa autenticidade. E talvez seja por isso que algumas pessoas passam a vida inteira sentindo que existe algo faltando, mesmo quando conquistam aquilo que acreditavam querer. Elas construíram uma vida baseada em uma versão aceita pelos outros, mas deixaram partes importantes de si mesmas para trás. E talvez esse seja um dos maiores conflitos humanos: passar anos tentando ser amado pela pessoa que você aprendeu a interpretar, enquanto uma parte silenciosa sua espera para ser reconhecida. A existência que não pertence a você. Mas essa fuga de si mesmo não acontece apenas dentro da psicologia. A filosofia existencial também percebeu esse afastamento como um dos grandes problemas da existência humana. O filósofo alemão Martin Heidegger acreditava que muitas pessoas vivem uma existência marcada pela falta de autenticidade. Para Heidegger, o ser humano frequentemente se perde naquilo que ele chamava de o impessoal. A vida guiada pelo que todos fazem, pelo que todos pensam, pelo que todos esperam. E isso acontece de uma forma quase invisível. Porque ninguém acorda um dia e decide: eu vou viver uma vida que não é minha. Não, acontece aos poucos. Você começa perguntando: o que eu realmente quero? Mas, com o tempo, essa pergunta é substituída por outra: o que esperam que eu queira? Em vez de escolher seus próprios caminhos, seguimos caminhos já construídos pela sociedade, pela família, pelo grupo ao qual pertencemos, pelas expectativas que herdamos. É uma forma silenciosa de viver. Você acredita que está escolhendo, mas talvez esteja apenas repetindo escolhas que outras pessoas fizeram antes de você. Escolhe uma profissão porque parece segura. Busca aprovação porque aprendeu que ela define seu valor. Adota opiniões porque elas pertencem ao grupo ao qual deseja pertencer. E aos poucos, a própria vida começa a parecer uma atuação. Heidegger percebeu que grande parte da existência humana acontece nesse movimento de adaptação constante. O indivíduo se dissolve no todo mundo, torna-se aquilo que é esperado, mas perde contato com aquilo que é verdadeiramente seu. E o mais curioso é que essa prisão não parece uma prisão, ela vem acompanhada de conforto. Seguir o caminho conhecido reduz o risco de julgamento. Repetir padrões conhecidos evita a ansiedade da escolha. Ser parecido com os outros traz uma sensação de segurança. Mas existe um preço. Porque uma vida construída apenas para ser aceita pode acabar se tornando uma vida que nunca foi realmente vivida. E talvez seja por isso que tantas pessoas sentem uma inquietação difícil de explicar, uma sensação de vazio, mas não necessariamente porque falta alguma coisa. Talvez porque existe uma parte delas esperando ser encontrada. Heidegger percebeu algo que parece ainda mais evidente na era moderna. Quanto mais distraído alguém está, menos espaço possui para ouvir a própria existência. Vivemos em uma cultura onde tudo precisa ser rápido, novo, substituído constantemente. Novas informações, novas tendências, novas opiniões, novas formas de comparação. Tudo competindo pela nossa atenção. Mas existe algo que a distração impede, o encontro consigo mesmo. Porque conhecer quem você é exige silêncio. Exige observar pensamentos que normalmente são evitados. Exige encarar sentimentos que foram ignorados. Exige perceber quais desejos realmente pertencem a você e quais foram colocados dentro da sua mente por outras pessoas. Talvez essa seja uma das razões pelas quais tantas pessoas têm medo de ficar sozinhas. Não porque a solidão seja vazia, mas porque o silêncio revela aquilo que a distração consegue esconder. Quando tudo para, algumas perguntas começam a aparecer. Quem sou eu sem a aprovação dos outros? Quais escolhas da minha vida realmente nasceram de mim? O que eu abandonei em mim para ser aceito? Essas perguntas são desconfortáveis, porque apontam para uma verdade difícil. Talvez o maior obstáculo para se tornar quem você é não seja encontrar algo novo, mas abandonar tudo aquilo que você aprendeu que precisava ser. E é exatamente nesse ponto que começa a verdadeira transformação. Porque antes de se tornar você mesmo, primeiro é preciso perceber quantas partes de você foram deixadas para trás. A maior dificuldade de se tornar quem você realmente é não está apenas em descobrir uma identidade escondida. O verdadeiro desafio acontece depois da descoberta.
Porque você percebe que para viver uma vida mais autêntica, algumas versões antigas de si mesmo precisam desaparecer. E isso dói. Porque aquilo que abandonamos não é apenas um comportamento. Muitas vezes, abandonamos uma história inteira que construímos sobre nós mesmos. Uma imagem criada durante anos. Um personagem que, apesar de limitar nossa existência, também oferecia proteção. É por isso que tantos processos de transformação parecem uma batalha interna. Uma parte de nós quer crescer, quer mudar, quer se libertar. Mas outra parte tenta manter tudo exatamente como está. Porque o conhecido pode ser desconfortável, mas ainda parece seguro. E é nesse conflito que a filosofia existencial entra em uma das questões mais profundas da experiência humana, a liberdade. Para o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, a angústia não aparece simplesmente porque a vida é difícil. Ela aparece porque somos livres para escolher. E essa é uma ideia assustadora. Porque enquanto acreditamos que não temos escolha, podemos continuar adiando mudanças. Podemos continuar seguindo o mesmo caminho. Podemos continuar dizendo, não havia outra opção. Mas quando percebemos nossa liberdade, algo muda. Porque liberdade significa possibilidade. E possibilidade significa responsabilidade. A angústia, para Kierkegaard, é diferente do medo. O medo possui um objeto definido. Temos medo de algo específico, de perder algo, de enfrentar algo, de sofrer alguma consequência. Mas a angústia surge diante da possibilidade. Ela aparece quando percebemos que existem vários caminhos e nenhum deles vem com garantia absoluta. É o momento em que você percebe: você poderia mudar de carreira, poderia abandonar uma relação que já não faz sentido, poderia começar algo completamente novo, poderia se tornar uma pessoa diferente daquela que todos esperavam que você fosse. A liberdade parece uma bênção, até o momento em que percebemos o peso que ela carrega. Porque escolher significa abrir mão. Toda escolha cria uma possibilidade, mas também encerra outras. E talvez seja por isso que tantas pessoas permanecem em vidas que não desejam. Não porque estão felizes ali, mas porque mudar significa assumir uma responsabilidade. Significa admitir que algo precisa ser feito. Kierkegaard utilizou a figura de Adão para representar essa experiência. Antes da escolha, Adão não experimentava a angústia da mesma forma. Mas quando percebe sua capacidade de decidir, também percebe o peso dessa liberdade. Essa experiência continua presente na vida moderna. Muitas pessoas dizem desejar liberdade, mas quando percebem o preço dela, tentam escapar. Porque a liberdade não traz apenas poder, ela traz a responsabilidade de construir a própria existência. E então surge uma pergunta inevitável. Se você tem liberdade para escolher, por que continua vivendo uma vida que não escolheu? É justamente essa questão que Jean-Paul Sartre explorou ao falar sobre a liberdade humana. Para Sartre, o ser humano frequentemente tenta fugir da própria liberdade, porque ela pesa, porque ela elimina a possibilidade de fingirmos que somos apenas espectadores da nossa própria história. Sartre chamou essa fuga de má-fé. A má-fé acontece quando mentimos para nós mesmos para evitar encarar nossa responsabilidade. É quando criamos justificativas para não reconhecer que determinadas escolhas também foram nossas. Eu não tinha escolha. Minha família decidiu por mim. Eu sou assim mesmo. A vida me obrigou. Essas frases podem parecer explicações, mas muitas vezes funcionam como uma forma de escapar da própria liberdade. Para Sartre, até não escolher é uma escolha. Permanecer parado também é uma decisão. Aceitar uma situação também é uma decisão. Continuar seguindo um caminho definido por outros também envolve uma participação nossa. E essa ideia é desconfortável, porque ela remove uma das desculpas mais comuns, a ideia de que somos apenas vítimas da própria vida. Para Sartre, nós estamos constantemente criando quem somos através das escolhas que fazemos. Mas existe um paradoxo. A liberdade pode libertar, mas também pode assustar, porque ela obriga você a olhar para a própria vida e perguntar: se eu posso escolher, por que continuo vivendo dessa maneira? E talvez seja por isso que tantas pessoas preferem permanecer em versões antigas de si mesmas. Não porque essas versões sejam verdadeiramente felizes, mas porque elas são conhecidas. A pessoa que sempre agrada, a pessoa que nunca decepciona, a pessoa que esconde seus desejos.
A pessoa que aceita qualquer caminho para evitar conflito. Você não pode escolher quem será sem abandonar quem foi. E essa transição dói. Mas talvez uma das partes mais difíceis dessa transformação aconteça ainda mais profundamente, dentro da própria mente. Foi exatamente isso que Carl Jung investigou através do conceito de sombra. Para Jung, existe uma parte da personalidade formada por tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos. Sentimentos, desejos, características, potenciais. Tudo aquilo que, em algum momento, aprendemos que não deveria existir. A sombra contém aquilo que escondemos, a raiva que nunca demonstramos, a vulnerabilidade que nunca permitimos aparecer, a ambição que sentimos vergonha de assumir, a coragem que nunca tivemos permissão para expressar. E existe um paradoxo. Quanto mais tentamos negar essa parte, mais ela influencia nossa vida. Porque aquilo que permanece inconsciente continua agindo sobre nós. E talvez uma das maiores descobertas da psicologia profunda seja justamente essa. Às vezes, aquilo que mais assusta em nós mesmos é exatamente aquilo que pode nos libertar. Porque a versão de você que você tenta esconder pode ser justamente a versão que possui aquilo que falta para a sua vida mudar. Jung percebeu que aquilo que rejeitamos em nós mesmos não desaparece, apenas muda de lugar, vai para uma parte mais profunda da mente e continua influenciando nossas escolhas, nossos relacionamentos, nossa forma de enxergar o mundo. Muitas vezes, projetamos nos outros aquilo que não conseguimos reconhecer em nós mesmos. A pessoa que critica constantemente alguém por ser arrogante, talvez esteja lutando contra uma própria necessidade de se afirmar. A pessoa que rejeita qualquer demonstração de fraqueza, talvez esteja fugindo da própria vulnerabilidade. A pessoa que condena sua própria ambição, talvez esteja escondendo um desejo profundo de crescer. A sombra não é apenas aquilo que existe de negativo dentro de nós. Ela também guarda partes da nossa potência que foram abandonadas. Jung escreveu sobre essa luta interna, sobre como muitas pessoas passam a vida evitando o próprio caminho. Ele escreveu: "Agarro-me a qualquer coisa que impeça o percurso na direção de mim mesmo." Essa frase revela algo perturbador. Talvez muitas pessoas não estejam perdidas. Talvez estejam fugindo através do excesso de trabalho, da necessidade constante de entretenimento, da busca interminável por aprovação, de relacionamentos que impedem o silêncio, de qualquer coisa que evite o encontro com aquilo que existe dentro delas. Talvez a pergunta mais difícil não seja "Quem sou eu?", mas sim "O que estou fazendo para evitar descobrir quem sou?". E é aqui que surge um dos conceitos centrais da psicologia de Jung, a individuação. Para Jung, individuação é o processo de tornar-se aquilo que realmente somos. Não significa criar uma nova personalidade. Não significa inventar uma versão melhor de si mesmo. Significa integrar as partes separadas de nós mesmos. Reconhecer aquilo que foi rejeitado e permitir que partes esquecidas voltem a fazer parte da nossa existência. Mas existe um problema. Esse caminho exige abandonar identidades antigas. É uma transformação profunda. Uma mudança que não acontece apenas por adicionar coisas novas, mas por remover aquilo que nunca pertenceu verdadeiramente a você. É como uma transformação da natureza. A lagarta não se torna borboleta acumulando novas camadas sobre aquilo que já era. Antes, ela passa por uma dissolução. Existe um momento em que a antiga forma deixa de existir, para que uma nova possa surgir. E talvez seja exatamente isso que torna o crescimento tão doloroso. Porque crescer não é apenas ganhar. Muitas vezes, crescer é perder. Perder a necessidade de aprovação, perder antigos papéis, perder a vontade de agradar todos, perder a identidade construída apenas para ser aceita, perder versões de si mesmo que um dia foram necessárias, mas que agora impedem o movimento. Você não encontra seu verdadeiro eu adicionando infinitas coisas. Muitas vezes, você encontra seu verdadeiro eu removendo tudo aquilo que nunca pertenceu a você. Mas se a transformação exige abandonar tantas partes antigas, uma pergunta permanece. Como saber se a dor que você sente é o fim de uma versão antiga de si mesmo
ou apenas o começo de quem você realmente pode se tornar? A verdadeira dor não é mudar, é permanecer o mesmo. Ao longo dessa jornada, uma ideia começa a aparecer de diferentes formas. Talvez a maior dor humana não esteja em se transformar, mas em permanecer preso a uma versão de si mesmo que já não representa quem você é. Cada um dos grandes pensadores que atravessamos revelou uma parte desse conflito. Para Heidegger, o sofrimento nasce quando percebemos que passamos grande parte da vida seguindo caminhos construídos por expectativas externas. A existência inautêntica acontece quando deixamos que o todo mundo escolha por nós. O que devemos querer, o que devemos pensar, o que devemos buscar. A dor aparece quando percebemos que muitas escolhas que chamávamos de nossas talvez tenham sido feitas apenas para receber aprovação, evitar julgamento ou simplesmente pertencer. Para Sartre, o sofrimento surge quando entendemos que não podemos escapar completamente da responsabilidade pela própria existência. A liberdade assusta, porque significa reconhecer que, mesmo influenciados pelo mundo ao redor, ainda participamos da construção da nossa própria vida. A fuga dessa responsabilidade cria a má-fé, uma tentativa de convencer a nós mesmos de que não temos escolha, quando, na verdade, estamos evitando encarar o peso da liberdade. Kierkegaard mostrou que a angústia nasce justamente desse encontro com as possibilidades, quando percebemos que podemos mudar, escolher, seguir novos caminhos. Também percebemos o risco envolvido em qualquer decisão. A liberdade não é apenas poder fazer qualquer coisa, é ter que escolher quem você será. E essa escolha pode ser assustadora, porque não existe garantia de que o caminho será fácil. Já Jung revelou uma camada ainda mais profunda. Muitas vezes, o maior conflito não está entre nós e o mundo, mas entre nós e partes de nós mesmos que foram abandonadas. A sombra representa aquilo que foi rejeitado, escondido, esquecido, mas também representa potenciais que nunca tiveram espaço para existir. O processo de individuação é justamente esse movimento: tornar-se inteiro, reconhecer aquilo que foi negado, permitir que partes separadas da personalidade encontrem um lugar dentro de nós. Mas esse processo exige coragem, porque se tornar você mesmo significa deixar morrer algumas versões antigas. A pessoa que precisava agradar todos, a pessoa que escondia seus desejos, a pessoa que vivia buscando aprovação, a pessoa que acreditava que precisava ser outra coisa para merecer existir. E talvez esse seja o maior paradoxo da transformação humana. Nós passamos anos tentando encontrar algo que acreditamos estar perdido, quando muitas vezes o caminho é simplesmente remover tudo aquilo que nos afastou de nós mesmos. A escolha de ser você mesmo. A autenticidade não significa chegar a um estado perfeito, onde todas as dúvidas desaparecem. Ela significa ter coragem de continuar sendo verdadeiro, mesmo diante da incerteza. Porque a vida autêntica não é uma chegada, é uma escolha repetida. Todos os dias existe uma pequena decisão entre continuar interpretando um papel ou se aproximar um pouco mais de quem você realmente é. A maioria das pessoas acredita que o sofrimento está em mudar, mas talvez o sofrimento mais profundo esteja em perceber, depois de muitos anos, que nunca teve coragem de mudar. Existe uma dor em abandonar quem você foi. Existe uma dor em decepcionar expectativas. Existe uma dor em sair de lugares conhecidos. Existe uma dor em perceber que algumas pessoas talvez não aceitem a nova versão que você está construindo. Mas existe uma dor ainda maior. A dor de olhar para trás e perceber que passou a vida inteira protegendo uma versão sua, que nunca permitiu que você existisse completamente. Talvez você não precise encontrar uma nova versão de si mesmo. Talvez não exista algo perdido esperando ser encontrado. Talvez exista apenas uma parte sua que passou anos esperando para ser ouvida. Uma parte que foi escondida para agradar. Uma parte que foi silenciada para evitar rejeição. Uma parte que foi abandonada porque parecia incompatível com aquilo que esperavam de você. E talvez o verdadeiro processo de transformação não seja construir alguém novo, mas remover tudo aquilo que impediu você de ser quem sempre esteve tentando aparecer. Porque antes de descobrir quem você é, você precisa perceber quem você aprendeu que precisava ser. A máscara que você criou talvez tenha sido necessária um dia. Ela protegeu você, ajudou você a sobreviver, ajudou você a encontrar um lugar no mundo. Mas aquilo que um dia foi uma proteção pode se tornar uma prisão,
E chega um momento em que você precisa escolher: continuar vivendo como uma versão aceita pelos outros, ou começar a construir uma vida que realmente pertence a você. Se tornar você mesmo não significa abandonar tudo, não significa rejeitar sua história. Significa olhar para ela, entender por que você se tornou quem se tornou e decidir quais partes ainda fazem sentido continuar carregando. Porque você não é apenas aquilo que o mundo viu, você também é tudo aquilo que precisou esconder. Talvez a pergunta final não seja quem eu sou. Talvez a pergunta seja o que existe dentro de mim esperando para ser reconhecido. E no fim, a dor de se tornar você mesmo é temporária. Mas a dor de viver uma vida inteira como alguém que você nunca foi pode durar para sempre.